Fala galera, beleza? Eu criei esse canal com o único intuito de postar esse primeiro vídeo, tá certo? Não tenho interesse em continuar postando, a não ser que tenha alguma demanda, se as pessoas se interessem por mais conteúdos desse tipo, mais informações sobre. Mas recentemente eu tive uma experiência muito boa com assistindo um filme em Blu-ray 3D no meu MetaQuest 3. Eu gostaria de compartilhar como foi que eu fiz isso, né? Então, primeiramente, eu me deparei, fui pesquisando, né, qual seria um filme 3D para baixar. Eu me deparei com alguns tipos de 3D, né? Então, quando você buscar isso, talvez você também fique um pouco confuso, né? Então, o primeiro formato que eu me deparei foi com a sigla HSBS, Half Side by Side, né? Metade lado por lado. Então, basicamente, né, nessa imagem ilustrativa, imaginem que essa tela aqui seja uma tela em 1080p. Então, o que é que vai acontecer? Cada olho vai ser metade da resolução de 1080p. Então, as duas imagens vão dividir a mesma resolução de 1080p, resultando em uma qualidade bem inferior de imagem. Enquanto nós comparamos com a imagem full side by side, né, aqui eu não quero nem passar a ideia da qualidade em si, mas muito mais da ideia. Nós vamos ver as duas imagens completas, 1080p para cada olho, vai ser muito maior, certo? Então, essas são as tecnologias 3D tradicionais. Enquanto um filme em HSBS tem cerca de 1,5 GB, 2 gigas, é, e talvez em uma televisão, como ele funcionava no passado, eu já utilizei alguns filmes desses com essa tecnologia no passado, em televisores com óculos 3D. Só que para o VR não fica legal justamente por ele ter uma resolução muito alta, né? Então sempre vai parecer que o filme está muito esticado. E a perspectiva 3D também muito inferior do que é o cinema, por exemplo. Então não vale a pena a gente estar rodando filmes em HSBS, certo? Então a solução seria rodar os filmes, perdão, em SBS. Mas como? Onde achar esses arquivos? Você disse que um filme já é 2 GB. Quanto ficaria o tamanho de um arquivo side by side completo? Bom, para vocês terem ideia da diferença de qualidade, um arquivo de um filme desse tem por volta de 10, 15 GB, certo? Já vou mostrar a vocês alguns exemplos de como eu estou fazendo para ter acesso à melhor qualidade desses vídeos, tá certo? Mas eu já adianto que não é um método gratuito, tá certo? Esse site, para a gente ter o acesso aos filmes em 3D, que eu já adianto também, nem todos são dublados, tá certo? Eu vou dar um exemplo aqui de um filme dublado, tá bom? Que já tem, que o Blu-ray que foi feito, ele já tá com o áudio em português sincronizado, tudo direitinho. Que é o filme Viva a Vida é uma Festa, né? Coco em inglês, o título original, e que ele foi tratado, pessoal, em 3840 por 1080. Então nós vamos ter uma resolução ainda maior, uma resolução que funciona melhor nas lentes do VR, né? Então, como é que a gente consegue fazer isso? É, Primeiro a gente precisa de uma inscrição premium nesse site. Infelizmente, é o único jeito, certo? Eu vou estar mostrando aqui para vocês. Eu preferi me inscrever no Mundl, que você vai ter. Eu vou abrir aqui o site para vocês. Eu não estou ganhando nada para isso, pelo contrário, até paguei, né, a inscrição. E eu fiz esse plano aqui de US$ 25 por mês, tá certo? Eu coloquei aqui, tem esses US$ 4 ainda, né, de taxa. Então, paguei aqui rapidamente e logo fui liberado um tráfego de 512 GB a cada 2 dias durante um mês. Cada filme tem de 15 a 20 GB, então eu acredito que dê para baixar bastante coisa e armazenar. Inclusive eu estou fazendo o download direto em um HD externo, tá certo? Então, já mostrei aqui para vocês como é feita a obtenção desses filmes, né?
Agora o que eu vou fazer é o tratamento de áudio que eu estou dando nesses filmes para compensar o fato de que nem todos eles são dublados, né? Então, o que eu estou fazendo? Para não termos perda de qualidade, eu não estou precisando renderizar novamente o filme, porque isso iria gastar muito tempo, muito poder de processamento, e eu poderia até mesmo perder um pouco da qualidade nesse processo. Então, o que eu estou fazendo? Né, nós podemos ver que esse Blu-ray do John Wick em 3D, tá certo? Ele tem aqui 10 GB, também no tratamento da resolução para as lentes do VR, uma resolução maior, tá certo? É, Ele tem cerca de 11 GB. O que foi que eu fiz? Peguei um torrent qualquer, tá certo? Em 1080p do John Wick 4. Tem aqui os seus 4 GB, mas também um pouco mais leve também vai servir. Que é no caso para a gente extrair o áudio dublado e conseguir adicionar como uma track secundária, tá certo? No filme do John Wick em 3D. Então, vou mostrar aqui para vocês um teste, não é bem um teste, mas já o meu produto final de um tratamento de áudio com o filme da Pequena Sereia, onde eu fiz aqui a dublagem e não precisou de, por exemplo, repetir a. Não precisou eu ressincronizar o áudio. Né? No caso do player que eu. Não precisou eu ressincronizar o áudio, porque no caso do player que eu estou usando no VR, né, que é o 4X VR, quem se interessar, na minha opinião, um dos melhores, tá certo? Ele deixa você compensar esses atrasos, né, que nem você consegue fazer aqui no VLC, né? Por exemplo, sincronização aqui da trilha, né, aqui para adiantar o áudio e mais para atrasar, né? Então, vamos resetar aqui, vou mostrar aqui para vocês. Eu não precisei, assim que eu fiz esse processo, eu não precisei fazer nada. A gente vê que o áudio ele tá traqueado direitinho, ó. Would make a charming addition. Pronto, no caso aqui está em inglês, certo? Mas aqui é a trilha de áudio original e aqui é a que eu adicionei. Água que é o seu mundo. Vou nadar até o castelo e o linguado vai fazer tudo para chamar a atenção dele. Para mim tá sincronizado, tá ok, está dá para assistir, né? Caso você sincronize algum filme que fique um pouco desincronizado, como eu fiz com o filme do Ratatouille, por exemplo, e eu precisei sincronizar o áudio novamente, mas que estava quase ali um pouco mais de meio segundo atrasado, né? Então vamos ao que interessa, vamos fazer o mesmo com o filme do John Wick, tá certo? Então eu já tenho o filme do John Wick baixado, tá certo? Aqui John Wick 4. E eu gostaria de mostrar para vocês primeiro o programa que eu estou utilizando, que no caso é o FFmpeg. O FFmpeg, você vai baixar ele da seguinte forma. Você vem aqui no e baixa a build do gian.dev, certo? No caso eu baixei esse aqui em 7Z, tá certo? O full, o completo, que a gente baixa rapidinho, mas no meu caso aqui eu já tenho. Vou mostrar aqui para vocês. A gente extrai, cria uma pasta. No meu caso eu coloquei no disco C com o nome de FFmpeg e adicionei o FFmpeg como uma para ficar direto no meu prompt de comando da seguinte forma: clicando em propriedades no computador, a gente vem em configurações avançadas do sistema, variáveis de ambiente, clica em path, editar, novo, e tá aqui o caminho que eu criei, tá certo? Do programa ffmpeg.exe. Esse é o caminho dele. Então, o que é que vai fazer de diferença nas minhas operações? Eu não vou precisar sempre setar a pasta que eu estou utilizando no PowerShell, né? Que no caso eu posso apenas abrir o CMD, já no caso o PowerShell dentro da pasta, e já iniciar o FFmpeg.
né? Então, vou mostrar aqui para vocês primeiro como eu estou extraindo o áudio, certo? Do filme do John Wick dublado normal, sem o tratamento de imagem 3D, tá certo? Então, primeiro eu vou segurar o Shift, apertar com o botão direito e abrir a janela do PowerShell. Já aqui, eu sei que se eu digitar FFmpeg, por conta do procedimento que eu acabei de fazer, ele vai me dar o FFmpeg rodando normalmente, né? Eu só executei o programa, não coloquei nenhum comando, né? Então nós já vamos mostrar o comando para vocês. Eu deixei separado aqui escrito na forma como os meus arquivos estão dispostos, certo? Vou mostrar aqui para vocês. jw4.mkv é o arquivo com tratamento de imagem 3D. O j4w.dub é o meu arquivo que eu vou ter que extrair o áudio, tá certo? Então vamos primeiro fazer a extração do áudio, que é o procedimento um pouco mais rápido, né, do que a gente adicionar o arquivo de volta. Então, primeiramente, nós vamos definir o formato do nosso arquivo de áudio. Eu estou utilizando o WAV, notei que tem uma perda de qualidade mínima em relação à fonte original, porém a gente às vezes vai ter um arquivo realmente bem pesado de áudio, né, ali os seus 2, 3 GB, tá certo? Mas aqui essa é a linha de comando, tá bom? Eu vou estar disponibilizando para vocês direitinho no exemplo. Vocês só vão estar substituindo o nome do arquivo que eu estou utilizando pelo nome do arquivo de vocês, abrindo de dentro da pasta, tá certo? E aqui a gente vai... Opa, no caso seria esse, tá certo? Esse aqui é o de extração. Esse aqui seria o da gente adicionar o arquivo de áudio, tá certo? Como nós não temos o arquivo de áudio ainda, nós vamos aqui, né, para o PowerShell que está aberto dentro da pasta do filme. Vamos adicionar aqui o comando e damos um Enter. Então, esse primeiro momento, ele vai estar extraindo o áudio, tá certo? Aqui nós vamos conseguir ver o tempo do filme que já está, né, no áudio. Então, esse filme tem mais ou menos 3 horas de duração. Então vai demorar um pouquinho para extrair, né? Aí vocês vão ver pelos próximos minutos, tá certo? Aqui nós temos mais ou menos a velocidade, tá bom? Então, para extrair o arquivo, vocês vão ver que realmente vai ser um arquivo de áudio bem pesado, tá certo? Mas nas minhas tentativas em usar formatos de áudio diferentes, como no caso de AC3 ou AAC, eu acabei tendo uma perda. No caso de um dos filmes que eu tentei, eu nem consegui colocar o arquivo em AAC, só deixou em AC3 e teve uma perda muito grande. Bom, aqui nós já vamos ter o arquivo de áudio dublado do John Wick, certo? Esse filme eu já posso deletar, não preciso mais dele, tá bom? E eu vou Shift, botão direito, e abro a janela do PowerShell novamente. Vou aqui novamente ver o meu comando, né? Agora o comando é esse segundo. Esse shortest aqui é muito importante para que o programa tente fazer uma sincronização, uma compensação se o track de áudio terminar primeiro do que o vídeo e vice-versa. Então ele sempre vai priorizar o tamanho menor, é o que ele entende. Então nós vamos aqui no PowerShell, botão direito para colar. Tivemos aqui um pequeno problema, né? Aqui não é input MKV, tá certo? É JW4, que seria o nome do meu arquivo, né? Então, vamos dar Enter. Esse processo demora mais um pouquinho. Vocês viram que a speed estava em 200x, né, no outro, e agora aqui está em 17, 20. Então, agora que está em 3 minutos de filme, 4 minutos de filme, mas aqui a gente vê que é quase 1 minuto a cada 2, 3 segundos, então é bem rápido. Eu vou fazer um pequeno corte e já eu volto para a gente continuar conversando. Então, pessoal, aqui se encerrou, certo, o procedimento, e agora nós vamos conferir como que está, né, a questão do áudio, como ele está sincado, como ele está disponível para a gente acessar direto no VR, né? No caso, o que nós vamos fazer? Está aqui o arquivo, tá certo? Com o nome que eu coloquei no final,
tá bom? Eu pedi lá na linha de comando para ele me retornar um arquivo com esse nome, tá certo? jw4_dub.mkv, né? Então aqui a gente vai se deparar com esse avisozinho roxo, né, quando a gente terminar. Então se não tiver nenhum aviso em vermelho, como nós vimos antes, por sinal de que deu tudo certo e gerou o arquivo, né? Então vamos ver aqui, vamos abri-lo. O complicado é que esse filme não tem muito diálogo, né? Então vai ser complicado a gente encontrar uma cena. So either you kill him. Pronto, aqui nós vimos que tá no track original. E agora nós vamos pro track, pra trilha 6 que eu adicionei. Ou eu mato. Não precisei fazer nenhuma sincronização, ele já fez automaticamente com aquela função. Se você se incomodar com alguma coisa, você pode alterar, tá certo? Então pronto, pessoal, esse foi o passo a passo, tá certo? Esse é o site, infelizmente é o valor do serviço que existe. Não sei se você conhece outro mais em conta. O outro que eu encontrei, o outro site também que de arquivos em 3D e HD, ele tem um plano ainda mais caro. Então esse aqui foi o que eu achei mais na nossa realidade, certo? Então se alguém tiver alguma dúvida, fica à vontade para depositar aí nos comentários. E é isso. Valeu!